E aí, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Class. E hoje nós vamos preparar uma receita totalmente do zero. Vamos preparar harumaki. Então fica até o final para poder aprender a fazer essa receita. Eu vou lá buscar os ingredientes. Cheguei para a nossa primeira etapa da receita, trouxe aqui o mise en place para a preparação da massa. Então vamos lá. Aqui os ingredientes são bem básicos mesmo. Vamos usar farinha, água e sal. Então ó, tem aqui a água, já vou despejar. O sal e a farinha. Aqui eu já começo misturando para começar a formar a massa. E aí trabalho com a mão, apertando para poder misturar e homogeneizar toda essa mistura. Então agora a minha massa já formou uma liga única e aí agora eu vou sovar para deixar ela mais elástica. Puxo da extremidade para o centro, assim, ó. E aí vou trabalhando ela toda até ela ficar mais lisinha, mais macia, mais uniforme, sem tantos grumos. A ideia é fazer sempre movimentos concêntricos que levem até o centro da massa. Então, ó, pode fazer desse jeito também. Vai empurrando sempre para o meio. Minha massa já desenvolveu a elasticidade. Agora eu vou botar ela num saquinho para evitar que ela resseque na superfície e vou deixar ela descansar. Porque quando a gente sova ela desse jeito como a gente trabalhou a massa, estressa a rede de glúten e ela fica compactando. Então você estica e ela encolhe, você estica e ela encolhe. Se você deixar ela descansar, quando você estica ela estica e se mantém, não vai ficar mais retraindo. Então deixa ela descansar aqui por enquanto, volto com a minha tábua e vou fazer um processo de higienização dos vegetais. Eu tenho aqui já composto com cloro, deixo ele dissolvendo aqui. Vou higienizar minhas mãos e eu venho para a gente fazer esse processo dos vegetais. Voltei para essa etapa de higienização dos vegetais. Então aqui ó, tenho os meus tomates, vou remover o pedúnculo e vou botar dentro do banho de cloro. Faço a mesma ideia com a cenoura. Boto as laranjas. Todo mundo para ficar bem higienizado. O repolho. E agora tem alguns vegetais que eu preciso cortar. Então, vou remover a raiz da cebola e remover o caule também. E aqui, vou extraindo a casca. Então, remove a casca, bota para dar a higienizada. Aqui eu vou cortar a raiz fora. Eu vou tirar um pedaço daqui de cima e vou fazer um corte para poder abrir e facilitar tirar as terras que ficam entre as folhas. Vem aqui. Boto também submerso. Aqui vai remover a fita e vai remover a raiz também. E também vai colocar para fazer a higienização. Então agora eu vou deixar meus vegetais tomando o seu banho de cloro para poder ficarem higienizados. E aqui vou deixar minha massa descansando. E os dois levam em torno de uns 10 minutinhos, então daqui 10 minutinhos a gente se encontra para poder finalizar esses dois processos. Até já! Então voltei para mais uma etapa da nossa receita. Meus vegetais já estão aqui higienizados, já passou pelo processo do cloro, já enxaguei eles. E agora tem um processo para fazer com o tomate, que é para a gente tirar a pele dele e preparar ele para virar nosso molho agridoce. Aqui ó, deixei um modelo para fazer o exemplo para vocês. Vem com a faca levemente inclinada ó, e vem contornando o pedúnculo. E aí ó, solta ele, vem na parte de baixo, ó, e faz uma cruz. Aqui eu já tenho uma panela com água fervendo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar eles submersos, eu conto por volta de uns 15 a 20 segundos.
e eu removo todos os tomates. Então vamos lá. Então deu tempo, eu tiro e boto numa água para ele resfriar. E aí eu corto o cozimento dos tomates. Então aqui foi o processo para poder escaldar essa casca e facilitar a remoção da própria casca. Olha como é bem fácil agora, ó. Posso puxar ele e ele descasca com facilidade, ó. Então, completando o primeiro, vou apoiar aqui e vou seguir removendo de todos. Então já já eu volto com eles todos descascados para a gente fazer a próxima etapa dessa receita. Então esse é o processo que nós vamos fazer com o tomate. Veja bem, vou pegar aqui o tomate, vou cortar ele em 4, seguindo aquela cruz que eu fiz em cima dele. Se separou. Vou remover a sua semente e vou reservar essa parte da polpa diferente do que eu vou fazer com a semente. Eu vou usar elas em etapas diferentes aqui na receita. Então, aqui eu já tenho os meus tomates separados, estão aqui todas as polpas. E aqui tem a parte das sementes. Aqui eu vou cortar elas de qualquer forma, eu só quero reduzir um pouco o tamanho e vou caramelizar elas aqui no fogo, no próprio açúcar delas. Essa aqui é uma parte um pouco mais ácida, então vale a pena deixar ela cozinhar um tempo para poder reduzir essa acidez. Venho com a minha espátula e levo ela para dentro da panela. Então aqui, ó, eu ligo e deixo cozinhar no fogo médio para alto para poder acelerar essa fervura, reduzir e começar a caramelizar. E esses tomates aqui também vou reduzir o tamanho deles. A técnica se chama concassê. E aí você vai pegar os tomates e vai cortá-los em tiras primeiro, assim, desse jeito. Vai virar e aí você vai tirar agora os seus cubos, ou algo bem próximo disso. Então estou aqui fazendo o extrato da semente do tomate. Enquanto ele está aqui reduzindo e chegando na textura ideal, eu vou fazer o corte da laranja. Eu começo, ó, removendo as duas pontas dela, de forma que eu consiga já ver a laranja. Aqui, ó, ainda posso tirar um pedacinho a mais. Certo. Esse aqui é descarte. Eu venho aqui, ó, removendo a parte branca com a faca. Então, ó, essas partes brancas, você vem removendo elas também. É importante tirar porque a gente vai fazer o supreme da laranja. Para fazer o supreme da laranja, a gente vai usar só a parte interna do gomo. Então, toda essa parte branquinha é importante ser removida. Agora que eu já estou com a minha laranja assim, eu venho nessas ranhuras que ela mesmo tem, esses veios branquinhos, e corto dentro dele, ó. Assim, desse jeito, até chegar no meiozinho dela. E aí vem no próximo veio dela e corto também na parte de dentro, para remover esse gomo. Olha como ele fica. Bem bacana, né? Eu vejo se tem alguma semente, se não tiver, eu repouso ele aqui. Enquanto isso eu venho retirando os outros. Então, ó, de novo no veio, recorto bem próximo dele e venho já no próximo gomo, removendo ele também. Olha só. Vejo se tem semente, se não tem, já repouso ele ali. E vou fazendo isso com a minha laranja para remover o máximo dos gomos que eu puder. Então, aqui enquanto eu estou desidratando as sementes do tomate, ele vai criando uma certa aderência no fundo da panela. E aí eu vou levantando essa aderência caramelizada com um pouquinho de água, que a gente chama de deglaçar. Eu vou removendo enquanto mexo e vou permitindo que ele vá realmente se concentrando muito o sabor dessa semente do tomate, o que permite ficar mais adocicado também. E agora minhas sementes já viraram o extrato que eu queria. Vou adicionar os demais tomates, agora a polpa picada. E vou deixar ele apurar também mais um pouco. Assim que ele desmanchar todo, eu entro com a laranja
e deixa ele cozinhar por um bom tempinho aí, junto com vinagre, açúcar e um pouquinho mais de água para ajudar a chegar no ponto. Já cheguei na etapa onde meus tomates já estão praticamente todos desmanchando e essa etapa é ideal para começar a adicionar todos os ingredientes, para aproveitar ainda essa umidade que tem ali. Então, ó, vou adicionar minhas laranjas desse jeito como elas estão. Aqui é interessante que esse bagaço ele ajuda a engrossar um pouco o molho, prestando a pectina da laranja. E aqui já adiciono também o açúcar, a água e o vinagre. E agora vou deixar ele cozinhando no fogo baixinho, com a panela tampada, para que ele vá concentrando esse sabor e cozinhando ao mesmo tempo todo esse tomate e a laranja. Bom, vou higienizar rapidinho aqui a minha tábua, eu volto já já e a gente segue para a etapa de cortar os vegetais. Voltei para a nossa etapa de cortar os vegetais, então vamos lá. Vou começar com a cebola. A gente vai fazer o corte que a gente conhece como émancé, que é para fazer uns bastões em meia-lua. Corta a cebola ao meio, sempre pegando o indicador sendo esse olhinho da raiz. Vou cortar inclinado, assim eu extraio o olhinho da raiz. E agora, ó, o primeiro corte inclinado e os outros todos retos. Então vai fazendo lâminas finas da cebola. Rapidinho você corta a sua cebola toda em meia-lua, sem risco de se machucar. Aqui agora eu tenho o repolho, ele já foi cortado ao meio. Vou cortar agora ele em 4, né, na sua outra metade. Reservo uma parte para daqui a pouco e venho para tirar essa primeira. Vou tentar tirar aqui o pedaço da raiz também, que ela segura tudo. E aqui eu ainda gosto de cortar ele ao meio no outro sentido, cortar a altura dele ao meio. Então, ó, vem aqui e passa a faca. Com ele assim, ó, bota essa base para baixo e venho cortando fatias finas do repolho. Aqui só a metade já é suficiente para minha receita. Vou reservar essa para depois. Eu volto já já, só um segundo. Voltei com o meu descascador e vou descascar a cenoura. E venho tirando a casca. Vou tirar só essa parte de cima, que é a parte que começa a brotar o caule. E vou fazer cortes envezados. Então, ó, venho aqui e faço cortes de umas lâminas aqui na lateral da cenoura. Esse é o corte palitinho asiático. Pego os meus bastões que eu cortei, posso botar eles assim, lado a lado, e venho fazendo cortes finos para tirar os bastõezinhos. Então aqui também não vou precisar usar minha cenoura toda, já é bastante cenoura. E agora vou fazer o corte do meu alho poró. Vou reduzir ele em alguns pedaços. E olha só como é bem tranquilo, ó. Corto esse caule ao meio, apoio na bancada com a parte cortada para baixo e venho como se fosse na cebola, fazendo um corte envezado e depois fazendo cortes retos até o outro lado. E o restante eu vou reservar. E agora vou fazer cortes também da cebolinha. Vou cortar envezado ao meio e botar os dois pedaços juntos, assim. E agora eu venho fazendo cortes também envezados de um lado a outro da cebolinha. Então agora eu estou com todos os meus vegetais cortados. Vou ver como está o meu molho. Vou deixar ele reduzir e aí eu venho mostrando o molho pronto para vocês e a gente começa a selar os vegetais. Voltei, o meu molho já está pronto. Já cozinhou por tempo suficiente. E agora a gente vai bater ele para deixar ele bem lisinho. E vamos lá. Vamos lá, vamos pulsar. Então agora, com ele nesse estágio, bem pulsado, eu volto ele para a panela e acerto o tempero. Então, ó, vou aqui trazer de novo, só para deixar ele mais lisinho, e aí eu passo pela peneira para tirar todos os grumos que se formaram. Então, trouxe aqui para a gente coar a peneira
e o bolzinho para poder fazer a separação. Então vamos lá, passar pela peneira. Então, descarte. E essa outra parte aqui eu vou cozinhar novamente e trazendo um pouquinho agora de amido para poder ajudar a dar textura nesse molho. Então, vou devolver ele aqui para a panela e vou pegar meu amido de milho. Então, agora eu vou adicionar o amido junto com a água. É importante fazer esse processo antes para evitar que o amido empelote na panela, fazer aqueles grumos que vão dar textura horrível para o molho. Então, ó, dissolve ele aqui. E aí, com ele bem dissolvido, você adiciona a sua preparação. E aí agora a gente aquece bem e mexendo sempre para assumir a textura do molho que a gente quer. Então agora eu já consigo ver que meu molho chegou na textura que eu preciso, que a gente chama de ponto de napê. É quando eu pego as costas da minha colher, passo ela no molho, ele quase não pinga, tá vendo? Ele forma uma película nas costas da colher. Significa que ele já consegue recobrir. Isso significa que meu molho já está pronto. Eu agora vou passar o meu molho para cá. E esse é o meu molho agridoce e a gente vai agora para a próxima etapa da nossa receita. Vamos refogar todos esses legumes para fazer o recheio do harumaki. Então, cheguei agora para mais uma etapa da nossa receita e eu vou preparar agora o refogado do harumaki. Vou começar aquecendo a frigideira e eu tenho aqui gergelim. Eu vou jogar ele aqui só para ele começar a bronzear. Quando ele começar a dourar, a gente adiciona o óleo e deixa ele começar a soltar o seu aroma para o óleo, para a gente aproveitar esse sabor para se espalhar em todos os vegetais. Então agora ele começou a ficar bronzeado. Vou entrar com a gordura, que a ideia é que esse óleo que está entrando fique impregnado com o sabor do gergelim. Então, ó, meu gergelim já está bem colorido. Vou agora reservar essa gordura, que a gente vai usar ela no final para dar o toque especial do gergelim torrado. Vou trazer ele aqui para o meu bolzinho. E volto com a minha panela bem quente aqui para começar a dourar o vegetal que mais vai demorar, que é a cenoura. Então já trago ela para o meio. Em toda a adição dos vegetais eu coloco um pouquinho de sal, só um pouquinho mesmo, e mexo mais um pouco. Agora minha cenoura já está bem mais macia, você pode ver pela textura que ela já assume até uma certa deformidade conforme eu empurro. Vou entrar com a minha cebola no meio. Deixar ela refogar. E enquanto ela está refogando aqui, que eu tenho esse tempinho, eu venho aqui, ó, para o processador com aquele óleo de gergelim e começo a pulsar ele para poder extrair todo aquele sabor que a gente viu que ele ficou. Então agora, aproveitar esse perfume, jogar só um pouquinho e adicionar o óleo. E aqui também vai entrar um pouco de sal. E agora, ambos já estão ficando macios, já posso misturar os dois para formar um recheio único. Refogo eles dois juntos por um tempo para poder amaciar ambos. E aí vou adicionar o alho poró. Aqui o legal, a ideia é que os legumes eles ainda se mantenham firmes, de forma que você morda e sinta eles al dente. E aí você não pode deixar eles cozinharem demais. Então, ó, abre um espaço no meio. Adiciono um pouco de gordura, no caso aqui é o óleo, e adiciono o alho poró lá no centro.
Vou abrir então um espaço no meio e vou adicionar um pouco de óleo e aí sim o repolho. Novamente um pouquinho de sal. Dessa vez eu vou adicionar em dobro porque o do alho poró eu não adicionei. Meu repolho já está amolecendo, vou abrir um espaço no meio, vou adicionar minha gordura de gergelim. E vou adicionar também minha cebolinha. E agora eu já refogo misturando tudo para fazer um todo de novo. E agora, enquanto ele refoga, eu vou adicionando também o molho shoyu, que é o que dá um toque especial bem oriental nesse prato. E não posso esquecer o meu hondashi, que é uma espécie de peixe que foi fermentado e curado. Então, vou adicionar e misturar bem para ele espalhar todo o seu sabor e deixar ele se incorporar com esse molho shoyu. Então agora é meu momento de provar. É muito gostoso, esse sabor está bem complexo, bem trabalhado com o shoyu, com o hondashi. Então agora vou deixar ele só reduzir um pouco e a gente volta para poder fazer o processo da massa, de abrir ela e folhar ela e começar a fazer os nossos rolinhos. Volto logo, até já! Então cheguei para a etapa tão esperada, a etapa de abrir a massa. Tenho aqui um cilindro que vai me ajudar bastante, porque ele tem o feixe homogêneo, né? Então quando eu abrir, ele vai sempre abrir do jeito certo. Pego minha farinha e passo por volta da massa, para evitar que ela grude. E já posso com a minha própria mão já ir ajudando a dar uma esticadinha, para facilitar na hora de passar aqui no cilindro. Como aqui tem bastante massa, vou dividir ao meio. E agora eu vou passando ela no feixe aqui para poder ir afinando a massa. Então, toda vez que eu passar, eu jogo ainda um pouco mais de farinha para evitar que ela agarre. E faço isso com as duas massas que eu cortei. Então aqui, ó, você consegue perceber que uma delas começou a ficar afilada de um lado. Eu vou pegar, dobrar ela assim e vou vir com esse outro lado, tentando encaixar para fechar um retângulo. E esse retângulo eu passo ele de novo aqui para poder acertar a massa e ela ficar mais larguinha, ocupando toda a extremidade de ponta a ponta do cilindro. Olha só. Então, desse jeito que essa massa está, cada número eu passo 2 vezes. E aí, sempre que eu sentir que a massa possa estar grudando um pouco, eu venho e enfarinho a superfície dessa massa, para evitar que ela fique grudando. Então eu vou esticando até o último número da máquina e eu te mostro como vai ser quando chegar nessa etapa. Então, agora é o momento de passar no último número, só que ele é extremamente fino. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa, vou dividir ela aqui em retângulos. E aqui eu vou fazer minha primeira para, que é só para uma correção, para ficar tudo retinho. Mas essa massa que eu retiro, eu posso amassar ela e depois trabalhar ela novamente. A gente vai fazer uma etapa interessante. Então aqui, ó, agora eu vou jogar um pouquinho de gordura. Vou pincelar para espalhar bem. Vou jogar farinha. Vou dar uma espalhadinha também. Só superficial, não precisa ser nada muito caprichado. E agora vou botar uma nova camada por cima. Só vou dar uma pincelada aqui desse outro lado. E aí, sobrepõe com essa camada. E faz novamente esse processo em todas elas, de espalhar a gordura, untar com um pouco da farinha, intercalando todas as folhas. E agora vai passar pelo feixe mais largo da máquina para poder afinar um pouco essa massa.
E aproveita, como a temperatura não pode ser muito alta, mas eu preciso adiantar esse processo, pré-aquece o forno a uma média de 80 graus. Então agora, ó, vou passar ela no número 2, que é o penúltimo, para afinar ela também de novo e deixar ela bem fininha, para quando a gente passar ali no processo de assar, eu conseguir tirar essas folhas de harumaki. O meu forno já deve estar quente. Vamos ver. Então vamos introduzir a primeira massa. Lavar ela no meio. Vamos deixar ela dar uma assada. Então deixa assar por um tempo, até que ela infle e você possa retirar ela rápido e botar no saquinho. Então enquanto a minha outra massa que eu botei está secando aqui, eu vou adiantando na frigideira. Eu acho mais fácil aqui na chapa quente. Então vamos lá. Então, ó, como eu falei, vai sempre virando para evitar que ela cozinhe demais e acabe pegando cor, o que vai fazer ela grudar na camada de baixo. Olha só, já inflando, isso é importante acontecer. Então, ó, massa quase corando, vou tirar ela, já vou introduzir no saquinho. E a outra que saiu do forno também. E vou adicionando a última resma de harumaki. E aqui vai tomando conta para não passar do ponto. Abrir meu saquinho, tirar as massas anteriores e trazer essa para descansar no lugar. Para ficar bem abafada. Enquanto isso, olha só, a massa ainda está quente, mas olha como é fácil desfolhar. Conforme ela esfria, ela fica mais fácil, então vou só desfolhar essa primeira e deixar ela esfriar para vocês verem depois como é mais fácil. Tá certo? Até logo! Voltamos para a finalização, é o momento da montagem dos harumakis, que também gera muitos problemas. Então vamos lá, olha só, aqui as minhas folhas já estão separadas, tomei aquele trabalho de ficar separando uma a uma depois e olha só, tudo soltinho. O esquema é o seguinte, vou pegar uma das folhas, vou escolher um lado, vou preencher com recheio, mas antes eu tenho que fazer a colinha, que é o que ajuda a fixar, manter ele preso. A ideia é, tenho água e farinha e misturo os dois. A ideia é fazer uma mistura viscosa, de forma que quando eu comece a passar, ela grude a minha massa. Então eu misturo um pouco de farinha até ela começar a ficar viscosa. Então, ó, bem dissolvido, formada a colinha. Agora aqui, ó, quero que vocês vejam muito bem. Eu tenho que colocar um pouco de recheio e escolher um lado para já colocar esse recheio. Então, vou sempre colocar mais próximo a mim. Então, ó, aqui eu já dobro os cantos e trago ele para o meio de forma a formar o rolinho. Então, ó, trago ele bem para o meiozinho, tento deixar bem reto. E aperto, ó, fixo, meio que estico aqui, ó, de forma a fixar e manter ele bem apertado. Então vem aqui até a parte do final, passo um pouco da cola e mantenho ele com esse lado virado para baixo. E sigo fazendo isso com todo o restante. Então agora já estou com o meu óleo bem quente, vou fritar por imersão os rolinhos. Então vou adicionando eles para fritarem. Então agora cheguei aqui com os meus rolinhos todos fritos. Vou trazer o nosso empratamento e a gente finaliza essa preparação deliciosa e degusta. Até logo! Então, cheguei com os nossos harumakis e o nosso molho agridoce. Vou servir aqui um pouquinho até o topo, para ter bastante para mergulhar. E agora eu venho arrumando os meus harumakis ao redor. Uau!
Pessoal, olha só que incrível esse harumaki. Eu fico emocionado que eu adoro essa técnica de fazer as lâminas dela folhada. Eu vou agora provar, que é o meu momento. Vou provar primeiro sem o molho. Nossa, isso tá muito bom, cara. Chunchar no molho. E é isso, se você gostou da receita, já deixa um like e fica atento no canal que a gente está sempre com novidade, postando receitas incríveis para você tentar fazer em casa. Até lá, a gente se vê no próximo episódio. Fui!